Pessoal, aula passada, aliás, semana passada, na última aula da semana passada, eu fiz alguns exemplos de um caminhão batendo no carro e de um carro batendo no caminhão. Te mostrei porque é importante que teu carro tenha mais massa que o carro contra o qual tu colide. Naquela hora eu dei um exemplo de sistema isolado, mas eu quero poder falar mais dessa situação. Essa situação tem outras coisas que vale a pena a gente discutir para questões mais elaboradas. Como o teu material é muito resumido, eu temo que o material não trate desses detalhes que eu vou falar agora. Então é importante que tu preste atenção e compare com o teu material para ver se ele traz essa análise que eu vou fazer contigo. Então assim, na aula passada eu estava conversando com vocês sobre sistemas isolados. Sistemas isolados são aqueles onde só atuam forças internas. Apenas forças internas. Logo, eu estou afirmando que não existem forças externas. A teoria que vai nos permitir discutir sistema isolado é aquela história de impulso e quantidade de movimento. Te mostrei, na verdade, que o impulso é uma grandeza vetorial, assim como quantidade de movimento, e te mostrei que a segunda lei de Newton, originalmente, é o teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Não custa lembrar que variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E todas essas equações são vetoriais. Tu sabe, cara, grandeza vetorial ela é perigosa, grandeza escalar é tranquilinho. Grandeza escalar tu soma ou subtrai. Grandeza vetorial, se for 90 graus é Pitágoras, se for para o mesmo lado tu soma, para lados opostos subtrai, mas pode ter ângulo também, entre os vetores, e aí tu já tem que fazer ou decomposição, ou lei dos cossenos. A nossa sorte é que no ensino médio, 99% dos casos, as grandezas estão numa linha. Então a gente pode substituir os vetores entendendo que para um lado é mais e para o outro lado é menos. Se o sistema é isolado, o impulso das forças externas vai ser nulo. E se o impulso vai ser nulo, usando o teorema do impulso, impulso é igual à variação da quantidade de movimento, já que o impulso é zero e variação é a quantidade de movimento final menos a inicial, eu acabo concluindo que nos sistemas isolados, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, no caso do caminhão e do carro, a quantidade de movimento do carro mais a do caminhão antes da batida é igual à quantidade de movimento do carro mais do caminhão após a batida. Mas a gente só conseguiu resolver aquele problema na aula passada porque o caminhão e o carro ficavam grudados após o choque. Hoje eu quero discutir contigo uma situação muito mais delicada. Quando dois móveis se chocam, mas não ficam grudados. Quando isso acontece, a matemática que a gente vai precisar para resolver essa questão é mais elaborada. Ou seja, eu vou discutir um caso especial de sistemas isolados contigo, chamado colisões. Nós vamos estudar o que acontece quando dois corpos colidem. Toda colisão é um sistema isolado. Então lá eu tenho um corpinho A se deslocando com uma certa velocidade de V0A, V0 porque é inicial. Eu tenho um corpo B, esse corpo B pode estar se deslocando para lá com uma velocidade menor, ou pode estar se deslocando para cima do corpo A com uma velocidade qualquer. Vou primeiro supor que o VB, a velocidade B também é para a direita. Vou deixar bem claro para vocês que o corpo A está mais rápido, até porque senão eles não colidiriam, Se o corpo B estivesse mais rápido que o corpo A, haveria um distanciamento e não haveria a colisão que eu quero te mostrar. Toda colisão, ela tem fases. Essa primeira fase que eu apresentei para ti é a chamada aproximação, a fase da aproximação. O nome diz tudo, Os corpos estão se aproximando. Só que aí chega uma hora que o corpo A alcança o
partir do contato, os corpos começam a deformar. Mesmo que tu não enxergue, quando a minha mão atingiu o quadro, tanto a minha mão quanto o quadro deformaram. Mesmo quando tu encosta em aço, mesmo que atomicamente ou microscopicamente o aço deforma. Tu vê que loucura? Então, depois que os corpos colidem, eles começam a deformar. O corpo A vai dar uma deformada e o corpo B vai dar uma deformada. Observem que eu exagerei a deformação. Então, estamos na fase de deformação. Depois que a deformação acaba, os corpos começam a voltar à posição original. Essa fase dos corpos começam a voltar à posição original chama-se de restituição. Restituição. É quando os corpos começam a voltar ao formato original. Ainda estão em contato, observem. E depois da restituição, na grande imensa maioria dos casos, os corpos começam a se afastar. Se eles vão se afastar, os dois indo para o mesmo lado, ou um indo para um lado, outro para o outro, depende de vários detalhes. Essa última fase é chamada afastamento. Então tu vê, quando a gente vê uma colisão entre dois objetos, seja, por exemplo, a tampinha da caneta e o quadro, vai ter a fase de aproximação, vai ter o contato, eles vão deformar, vão voltar ao formato quase original e vão passar a se afastar. Mas tu vê, isso aconteceu numa fração de segundo. Pode jogar, pode jogar. Muito obrigado. Então tu vê, né? Às vezes a pessoa pode perguntar para o aluno se ele entende as fases de uma colisão. Aproximação, contato, deformação, restituição, quando o corpo volta ao formato original, e afastamento. Pois não. Sim. Na verdade, se aplica a qualquer choque. Quaisquer corpos que se chocam, eles primeiro têm que se aproximar, senão não vai haver choque. Para haver choque, eles têm que se encostar. E ao se encostar, o choque por inércia, eles continuam se aproximando e deformam. Uma hora a força entre os átomos, né, supera essa força de inércia. Os corpos param de se aproximar e começam a voltar ao formato original. Claro que se eu pegar papel molhado e jogar na parede, ele bate e gruda, né? Certo? Não que vocês tenham feito isso alguma vez na vida. Mas nos lugares onde eu trabalho, às vezes tem papel no teto do banheiro, acreditem. Tem pessoas retardadas que molham o papel e jogam no teto. Isso é incrível. Nunca aconteceu contigo, mas acontece com algumas pessoas. É incrível. Então tu vê, pode acontecer de que não haja o afastamento e a restituição, mas pelo menos até a deformação tem que acontecer. Certo? A bolinha de ping-pong é um caso clássico de choque, de colisão. Pode ser colisão ou choque mecânico. A gente chama de choque mecânico para não confundir com choque elétrico, né? Tu vê, ó, em todos os casos de colisões, meus amigos, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final do sistema, porque toda colisão é um sistema isolado, assim como aquele que eu exemplifiquei na aula passada. Só que aquele que eu exemplifiquei na aula passada, os corpos permaneciam grudados após a colisão. E eu quero investigar situações onde ocorre restituição e afastamento. O que falta para a gente poder matar essa charada é uma grandeza que a gente chama de coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, pessoal, que a gente chama de E geralmente, nada mais é que a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Isto é o famoso coeficiente de restituição. VAF ali é velocidade de afastamento e VAP é a velocidade de aproximação. E dependendo do valor que dá esse coeficiente de restituição, a gente pode classificar
Então o número de baixo nunca vai ser zero. Até porque senão não haveria colisão e não haveria o porquê ter essa aula. Mas o número de cima pode ser zero, no caso de os corpos após se chocarem permanecerem grudados. Quando o número de cima é zero, zero dividido por um número dá zero. Então, quando o coeficiente de restituição dá zero, o choque é dito inelástico. Choque inelástico é a grande imensa maioria dos casos do vestibular, como aqueles exemplos que eu fiz para ti. Então, se o choque é inelástico, a gente já sabe resolver. A gente só precisa lembrar que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Não vai ter maiores problemas para a gente resolver a encrenca. Quando a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, eu vou fazer essa divisão e vai dar 1. Quando isso acontece, o choque é dito perfeitamente elástico. O vestibular, volta e meia, usa, por exemplo, como exemplo de choques perfeitamente elásticos, choque entre bolinha de bilhar, bolinha de sinuca. Na prática é um absurdo, porque o choque perfeitamente elástico, além de a quantidade de movimento se conservar, é o único tipo de choque onde a energia cinética também se conserva. E meus amigos, se a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, é porque não está havendo perda de energia. E eu te pergunto, tu escuta as bolinhas de bilhar se chocarem uma com a outra? Sim, né? Então tem perda de energia. Parte da energia cinética se transformou em energia sonora, mostrando que dizer que um choque entre bolinhas de sinuca é um choque perfeitamente elástico é um absurdo. Só o vestibular que às vezes acaba trazendo esse tipo de situação. Eu vou te confessar que eu só tenho um exemplo de choque perfeitamente elástico para te dar na natureza. E ainda assim poderíamos questionar. O choque entre as moléculas de gás. Concorda que tem moléculas de gás se chocando contra nós e umas contra as outras agora, aqui é nosso meio? Já estudaram gás esse ano, vocês? Tu vê, se eu pego o gás e aprisiono num recipiente e deixo ele isolado do ambiente, aquelas moléculas de gás vão ficar se chocando lá dentro. Só que elas não vão fazer barulho. E 1 bilhão de anos depois, aquele gás está lá se movimentando ainda. Mostrando que as moléculas de gás estão se chocando sem perder energia. Então, o único exemplo honesto de choque perfeitamente elástico que eu sei falar para ti é o choque entre as moléculas de gás. Qualquer outro choque nessa vida vai ter um pouco de perda de energia e não seria um choque perfeitamente elástico. Mas o que ocorre na maioria dos casos na nossa vida é que o coeficiente de restituição fica maior que 0 e menor que 1. E nesse caso o choque é dito parcialmente elástico. Parcialmente elástico. Cuidado, meus amigos. Em todos esses casos, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No choque inelástico, eu não posso afirmar que a energia cinética se perde totalmente, mas eu sei que há mais perda de energia nesse caso, há um pouco de perda de energia cinética no parcialmente elástico, e no perfeitamente elástico não há perda de energia cinética. A energia cinética do sistema antes é igual à energia cinética do sistema depois. E para te mostrar como é que a gente trabalha com essa teoria toda, eu vou fazer um exemplo de choque parcialmente elástico, já que na aula passada eu fiz 2 exemplos de choque inelástico. Então eu vou criar uma situação aqui onde um corpo A de massa 8 kg, com velocidade de 10 metros por segundo, se aproxima de um corpo B que vai para a direita com velocidade de 8 metros por segundo.
Se tu treinar um pouquinho, tu já sai na frente da concorrência, garantido. Então tu vê, ó, se a gente treinar essa situação de choque parcialmente elástico, a gente já sai na frente. Pouca gente tem garra suficiente para poder treinar essa brincadeira. Vamos que vamos, tem os guerreiros agora aqui. O negócio é o seguinte, todo choque, toda colisão, a gente pode escrever que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Não importa qual é o tipo. Quem é o início? Isso é o início. Essa é a fotografia do início. E o fim está aqui, ó. No início, eu tenho o corpo A e eu tenho o corpo B. Então, a quantidade de movimento inicial é a do corpo A mais a do corpo B antes do choque. A quantidade de movimento final é a do corpo A mais a do corpo B após o choque. Quantidade de movimento é M vezes V. Corpo A, corpo B. Corpo A, corpo B. No início e no fim. Então assim, ó, todo choque mecânico, no final das contas, aquela equação acaba aparecendo. M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V. Antes é igual M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V, depois. Quantos M vezes V, professor? Sei lá. Se forem 1000 corpos se chocando, vai ter 1000 M vezes V antes e 1000 M vezes V depois. Aí a gente joga no computador. No vestibular, eu nunca vi mais do que 3 corpos se chocando. O clássico mesmo são 2 corpos se chocando. Então isso aqui é uma coisa que provavelmente vai aparecer muito para ti. Quantidade de movimento é grandeza vetorial, mas como eu te disse, como essa coisa está acontecendo numa linha, eu posso ignorar o caráter vetorial e dizer que o que vai para a direita é mais, o que vai para a esquerda é menos. Massa do corpo A, 8. Velocidade do corpo A, 10, positivo, já que está indo para a direita. Massa do corpo B, 2 kg. Velocidade do corpo B, 8 metros por segundo. Igual. Massa do corpo A, estou supondo que os corpos não perderam massa após a batida. Massa do corpo A, 8. Velocidade do corpo A após a batida, não faço a menor ideia. Massa do corpo B, 2. Velocidade do corpo B após a batida, não faço a menor ideia. Quando os corpos tinham ficado grudados após a batida, VA e VB eram iguais. Aí eu podia chamar de V e V, e já ia acabar o problema. Então tu vê, ó, se o corpo A e o corpo B tivessem ficado colados após a batida, eu já ia matar o problema agora. 8 vezes 10, 80. 2 vezes 8, 16, é igual a 8V mais 2V. 96 é igual a 10V, os corpos após a batida ficariam com 9,6 metros por segundo. Se fosse um choque de que tipo? Muito bem! Se o choque fosse inelástico e eles tivessem ficado grudados após a batida, essa seria a velocidade final. Eu não precisaria te ensinar mais nada para terminar essa questão. Só que eu quero te ensinar a questão top, a questão foda, que é quando os corpos batem e se separam após a batida. 80, cuidado aí, cara. Se esse cara tivesse vindo de encontro ao outro, teria que ter um menos aqui, ó. E aí a quantidade de movimento dele ficaria negativa, né? Fica ligado, meu querido. 8 vezes VA mais 2 vezes VB. 96 é igual a 8VA mais 2VB. Olha, cara, eu não posso continuar essa equação. Eu não posso continuar essa equação porque eu simplesmente não sei o que aconteceu com os corpos após a batida. Adivinha de onde é que vai vir a outra equação para a gente matar esse problema? O que eu te apresentei de novo nessa aula? Coeficiente de restituição. É do coeficiente de restituição que nós vamos tirar uma outra equação para fazer um sisteminha de equação. Olha que grande prazer. Terça-feira, 10h17, o cara vai fazer um sistema de equação. Isso é um prazer imenso para ele. Vamos lá. Segunda equação. Como é que calcula o coeficiente de restituição? É VAF sobre
FAP. Ele me forneceu um coeficiente de restituição, certo? Ele falou que é 0,8 o coeficiente de restituição. Só que aí eu me pergunto, qual será a velocidade de afastamento desses caras? Como eu não sei o que aconteceu com os corpos após a batida, eu não sei se após a batida o corpo A voltou ou se o corpo A continuou avançando. Eu tenho que dar um chute então agora. Eu vou chutar, eu sempre vou chutar, que os corpos após a batida vão para a direita. E para que haja afastamento, a velocidade do B tem que ser maior que a velocidade do A, concorda comigo? Senão não haveria afastamento, certo? Ah, professor, se estiver errado, fica tranquilo, se eu estiver errado a matemática vai analisar. Tu até pode, se tu quiser, supor que o B vai para frente e o A vai para trás, não há problema. Só que para tu não ficar supondo uma hora de um jeito, outra hora de outro, eu recomendo que tu sempre suponha que após o choque os corpos continuam avançando para a direita. Se eu supor que ele vai para o outro lado, vai ter uma diferença na matemática na hora de calcular a velocidade de afastamento. Veja por quê. O resultado final vai dar o mesmo. Isso é que é o legal da física. Mesmo que um sujeito chute uma coisa, o outro chute outra, no final eles vão concluir a mesma coisa. Boa tua pergunta. Quer ver por que é importante aquele chute? Se tem um carro indo para lá 100 por hora e um carro indo para lá 80, qual é a velocidade de afastamento deles? 20, parabéns. Se um carro vai para lá 100 e o outro vai para lá 80, qual é a velocidade de afastamento deles? 180, parabéns. Então está desligado, não vai sofrer para trabalhar comigo aqui. Já que eu estou supondo que a velocidade de afastamento, já que eu estou supondo que após o choque os corpos vão ambos para o mesmo lado, tu aceita que a velocidade de afastamento seria VB menos VA? 100 com 80, tu falou 20, né? 100 menos 80 dá 20, né? Tudo bem para vocês? Ou seja, se tu sempre supor que nem eu estou supondo, a tua velocidade de afastamento sempre vai ser a do corpo da frente menos a do corpo de trás. Tu não vai precisar ficar mudando o teu raciocínio. Por isso que eu recomendo que tu sempre faça essa suposição que eu fiz. E qual era a velocidade de aproximação, meus amigos? Qual era a velocidade de aproximação? 18 ou 2? 2, né? Seria 18 se eles estivessem vindo um contra o outro. Tudo bem para vocês? Legal. Velocidade de afastamento, 10 menos 8, 2. Está dividindo, passa 1.6 é igual a VB menos VA. Duas equações, duas incógnitas. Isola numa? Obrigado. Vou isolar o VB. 1,6 mais VA é igual a VB. Isolou numa, substitui na outra. 96 é igual a 8 vezes VA mais 2 vezes VB. E quanto vale o VB? 1,6 mais VA. 96 é igual a 8 VA mais, fazendo a distributiva, 3,2 mais 2 VA. 3,2 mais, passa para o outro lado, menos 8 VA mais 2 VA, 10 VA. Tira 3 dá 93, tira mais 20 centavos, 92,80. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 9,28 metros por segundo é a velocidade do ar. E, portanto, substituindo na outra equação, eu percebo que a velocidade do B vai ser 1.6 mais 9,28, o que resulta em 10,88 metros por segundo. O fato de os dois resultados terem dado positivo me mostra que a minha suposição é verdadeira. Eu estava torcendo para que desse negativa a velocidade do ar. Porque aí, se a velocidade do lado é negativa, eu percebo que a minha suposição deu errado. Mas eu não preciso fazer conta nova nenhuma. O fato de ter aparecido menos na velocidade A já mostra, então, que a velocidade tem um sentido oposto. Tudo bem, cara, eu acabei de criar os números, tá? Eu nunca fiz uma questão com esses números. E mesmo assim, por isso que deu um número feio ali, realmente. Mas mesmo assim foi possível resolver a questão. Mesmo assim foi possível resolver.
20% de acerto é muito. A cada 100 jovens, talvez um acerte. Não é porque é difícil, acho que é porque a maioria das pessoas não tem saco para treinar isso. Prefere ficar no Facebook. Eu também prefiro mais ficar no Facebook que fazer essa bosta aí. Só que se tu quiser ter qualidade de vida e ser alguém diferenciado entre esses 7 bilhões de habitantes, vale a pena. Show de bola, hein? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer uma que os caras se chocam de frente para ver o que acontece? Para ver qual é o cuidado que tu tem que ter com esses sinais. A tua apostila traz um coeficiente de restituição, gente? Vale a pena tu dar uma investigada, porque se não trouxer, né, vale a pena tu copiar aquele pedacinho que trata disso.